Meu filho, você não sabe o tamanho do buraco que o Lula se meteu, não. Para quem me acompanha no canal aqui há mais tempo, sabe que eu falei para vocês que esse negócio do leilão do arroz, isso eu falei há muitos dias, há 15 dias atrás, ia ser uma bomba dentro do governo Lula. E meu amigo, pega a cadeira, senta, coloca o pratinho de comida aí, vai comendo aos poucos para não engasgar, porque o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo agora vai te deixar de boca aberta, vai te causar sabe, uma sensação mais feliz na hora do seu almoço, porque pode ser que isso aqui, meu amigo, é o começo do fim do governo Lula. E se você não gosta do governo Lula, ai, 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 essa notícia é para você. Presta atenção. Primeiro passo que eu disse para vocês. O governo Lula, com essa história de comprar arroz de fora, ele bateu de frente com o agro brasileiro. Aqui, essa matéria é do dia 11, tá? Do dia 11, 2 dias atrás. Leilão do arroz criou ruído na relação do governo com o agro, diz ministro. O próprio ministro da Agricultura falou, olha, peraí, deu ruim, viu? O Lula mexeu aqui, querendo vender arroz mais barato, querendo interferir nos preços de alimentos, coisa que o agro produz. E aproveita para fazer isso num momento de uma situação delicada do agro brasileiro. Com as enchentes no Rio Grande do Sul, o agro brasileiro precisa de fomento e de ajuda. Vem o Lula para fazer medida eleitoreira em cima disso? Então, esse negócio vai dar problema, porque o Lula agora se achou maior do que o agro. E aí, deixa eu te contar um segredo, né não? Tá, o agro, esse é bem mais forte do que o Lula. Presta atenção. Deixa eu te explicar a situação. O governo exonerou o secretário Nery Geller após crise com o leilão de arroz. Você deve saber que mesmo depois de várias instituições falarem Lula, não faz esse leilão de arroz. Mesmo depois do Partido Novo entrar na justiça, conseguiu um liminar para o Lula não fazer o leilão do arroz. O Lula reverteu na justiça, correu e fez um leilão assim, em questão de horas. Um desespero total. Só que o leilão tem um monte de indício de fraude. Um monte. E foi cancelado. Pois é. E agora, as provas estão começando a surgir. O Nery Geller, grava esse nome, foi o responsável por articular e organizar o leilão do arroz. Portaria publicada no Diário Oficial da União, da quarta-feira, traz a exoneração do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o Nery Geller. A saída dele é resultado da crise, grava aí, crise, envolvendo o leilão público para a importação de arroz. Durante a coletiva na terça-feira, o titular da pasta, o ministro Carlos Fávaro, afirmou que Geller havia colocado o cargo à disposição. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu, não. Veio a portaria exonerando o Nery Geller, que foi o secretário executivo que fez o leilão do arroz. E aí você já viu que esse negócio de tirar, né, no tapetão quem estava lá dentro costuma dar problema. Olha só o que o deputado José Medeiros fala aqui. O Geller já começou a abrir a boca contra o governo Lula. Acabei de ver, eu quero informar todo o plenário, acabei de ver uma reportagem da Jovem Pan, onde o ministro, o ex-ministro Nery Geller disse claramente que ele se posicionou contra esse leilão. O ministro da Agricultura pegou todos os documentos e foi decidir o leilão do arroz lá com o Paulo Pimenta. Então nós precisamos ir a fundo nesse assunto. Eu acabei... Pois é, e o José Medeiros escreveu aqui, ó. Tem caroço nesse angu. Não vamos sossegar até descobrir. O Davidson Carlos escreveu, ó, se espremer sai mais coisa, pode espremer. Então, a grande questão aqui é que até a Globo tá desesperada porque acha que esse escândalo da importação de arroz pode dar impeachment. E, meu amigo, eu falei isso já há 20 dias atrás, né? Muitos dias atrás. E aí, quem me segue aqui tá acompanhando em primeira mão.
E aí, só para constar um pouquinho mais essa questão do Neri Geller, olha só, o secretário demitido, o Neri Geller, acusou o governo Lula de pressão para comprar arroz. E se diz bode expiatório, ou seja, vai falar muita coisa sobre esse leilão do arroz e o agro está prontinho para ouvir. Agora, o ex-secretário das Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, o Neri Geller, afirmou nesta quarta-feira que foi pressionado pelo governo para organizar o leilão que adquiriu 263 mil toneladas de arroz importado. O leilão foi anulado nesta terça-feira devido a suspeitas de irregularidades. Geller declarou que está sendo usado como bode expiatório pelo fracasso do leilão. Opa! Se o secretário da Agricultura disse que não era o momento, não era a hora e não precisava de fazer leilão para comprar arroz, qual é o motivo da compra do arroz mesmo? Eleitoreiro? Pois é, provavelmente o motivo seja eleitoreiro. Provavelmente o motivo seja talvez ainda pior, porque constataram-se irregularidades nesse leilão do arroz. E agora, a Controladoria Geral da União já está na mira dos responsáveis pela contratação desse leilão de arroz aí. Controladoria Geral da União vai investigar possível irregularidade em leilão. E esse leilão do arroz tem a digital do Lula, tá? Essa matéria é do Itatiaia Oficial. A Controladoria Geral da União abriu uma investigação para apurar possíveis irregularidades no leilão para importação de arroz, realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. O certame foi anulado após denúncias apontarem um suposto favorecimento a uma empresa que teria ligação com o ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, Neri Geller. Meu amigo, eu já vi esse filme aqui lá em 2016 com a dona Dilma Rousseff. Do mesmo jeitinho, cai um, esse não gosta, conta que tinha um esqueminha ali para comprar o arrozinho e dali, aí de repente, mensalão. De repente, petrolão. De repente, impeachment. Pois é. Então, o jogo está ficando cada vez mais pesado. E agora, a Controladoria Geral da União entrou no jogo. Mas não foi só ela, não. Pois é, a Polícia Federal que está aí, embora muito ocupada na cola dos bolsonaristas, a Polícia Federal também vai investigar essa suspeita de fraude no leilão do arroz. E aqui o bicho pegou. Por que o bicho pegou? Porque estão querendo jogar tudo no tal do Neri Geller. Vai jogar tudo a culpa dele. Não, foi o Neri Geller, era ele que queria fazer. Ele já falou, eu nem queria fazer esse leilão. O Lula me pressionou. Ou seja, lembra quando o Palocci foi lá, fez delação? É um prato cheio para as delações premiadas começarem de novo agora. É um prato cheio para se descobrir quem é o responsável disso aí. O outro ministro Lula está sendo investigado pela Polícia Federal agora. Ou seja, o STF, quietinho, só observando, deixa o problema, o Lula resolver as tretas que ele arruma sozinho agora. Porque o jogo tá pesado. Mas não para por aí. Nesse editorial eu vou te mostrar que o jogo ainda vai ficar mais pesado. Vamos entender o porquê. Agora, não bastasse tudo isso, veio o escândalo do leilão do arroz, que todos os jornais estão falando, ninguém está defendendo o Lula, nem a Globo, nem a dona Globo aí, está defendendo o Lula nessa não. Está tentando passar um paninho, mas já viu que, opa, aqui nós estamos indo pelo lado errado, não dá mais. Nem a Globo, tá? Então tá todo mundo batendo, a imprensa inteira tá batendo em cima desse leilão do arroz, porque cá entre nós, entre escolher entre o agro e o Lula, para aí, né? Quem tem mais poder de fogo? A bancada do agro, da bala, né? Do boi, da Bíblia. Esses têm mais força, muito mais força política. E aí estão articulando, junto com a oposição, uma CPI. Mas olha só o que diz essa matéria da CNN. A articulação por CPI do arroz expõe a insatisfação do agro com o governo Lula, após o cancelamento
de leilão da Conab, parlamentares ligados ao agronegócio iniciam movimentação para possível instalação de CPI do arroz. Presta atenção. Essa CPI não vai ser uma CPI bagunçada igual aquela CPI do 8 de janeiro, não. Onde o Lula foi lá, comprou todo mundo com dinheiro de emenda e reverteu a CPI a seu favor. O Lula já não tem essa grana para gastar agora. Já não tem. Esse é o primeiro ponto. Tá viajando com a Janja, curtindo o Dia dos Namorados lá na Itália. Lá. E até dizem que a diária do hotel que ele tá custa 70 mil reais por dia, né? Mas enfim, não tá com essa bola toda para segurar mais, não, tá? Não tem essa grana para isso. Segundo, agora a questão não é ideológica. Agora é a questão de interesses. Não é interesse de conservadorismo, de Bolsonaro. Não tem nada a ver com bolsonarismo isso aqui. É o agro que quer a cabeça do Lula agora, depois de tanto conflito que o Lula colocou contra o agro. E aí, o agro tá com a bancada da bala, que é a segurança pública, que já tá por aqui com o Lula, e a bancada da Bíblia, que também já tá por aqui. Lula acenou, conversar com pastores, não deu conta, não adianta, não é do perfil do Lula. Então, essa CPI vai chegar, mas como uma resposta do agro, tá? É uma insatisfação do agro. E aí, meu amigo, uma CPI neste momento, na cola do governo Lula, meu amigo, tendo em vista a quantidade de derrota que ele está tendo, tendo em vista a economia que está arrebentada e tendo em vista que o governo dobrou a aposta, o PT dobrou a aposta e saiu para brigar com o agro, olha só essa matéria do Terra Brasil. Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, sai em defesa do Lula, né, nessa briga com o agro, e critica o agro. Só faltou chamar de fascista, né? Não é maior que o Brasil. Deixa eu contar uma coisa para dona Gleisi Hoffmann, tá? O agro não é maior do que o Brasil, mas é bem maior do que o PT. Não tenha dúvidas disso. E aí, ela criticou aqui, partiu para cima, chamou de desgoverno, o governo Bolsonaro, e caiu matando em cima do agro aqui, né? Fez um textão, daqueles textões lá de Twitter lá, e aí eu quero que aconteça mesmo, sabe por quê? Porque o agro vai dar resposta, quero que briguem. Ali, ele achou um oponente maior do que o governo, tá? Pode até dizer que o agro, ó, presta atenção no que eu tô falando para você. Escuta, tá? Escuta, só para você ver. O agro é bem maior do que o governo. Não é maior do que o Brasil, não, porque o Brasil vai além do agro, mas maior do que o governo ele é. Vou te dar um exemplo. Se hoje o agro falar, acabou, fechamos, paramos, vamos entrar de greve, ninguém mais produz nada. Meu amigo, você já pensou o tamanho do estrago? Aconteça o que acontecer, sabe? O mundo vai ficar maluco com isso, não é só o Brasil, não. Então o agro é muito maior do que o governo. Agora, vamos fazer o contrário. Se o Lula chegar hoje e falar, eu vou entrar de greve e não vou fazer mais nada, vai ter comemoração em tudo quanto é canto do Brasil inteiro. Deu para entender o tamanho da diferença? Então, é só para explicar para a dona Gleisi Hoffmann. O agro não é maior do que o Brasil, mas é infinitamente maior do que esse governo que está aí. E aí, vamos falar disso então, né? O Carlo Cauti colocou uma matéria aqui interessante. O agro pisou no freio. As maiores preocupações do agro brasileiro no momento são a insegurança jurídica que esse governo causa, provocada por decisões dos tribunais superiores e o aumento da carga tributária. O agronegócio brasileiro está com o freio puxado, preocupado com os rumos do país. Produtores rurais de Goiás e empresas que atuam no setor agrícola, reunidos no Encontro Regional de Agricultura Sustentável, relataram ao Oeste que a situação no campo está cada vez mais difícil. Os investimentos minguaram desde novembro de 2022, após as eleições. O fechamento de contratos está muito mais lento, ninguém quer colocar dinheiro na mesa sem saber o que vai acontecer no futuro, explica um empresário do setor das atividades rurais. Agora deu para você entender o porquê que o agro está batendo de frente com o governo Lula? O resultado é esse, tá? E aí, se a gente pegar outros setores, como por exemplo a saúde, Brasil, país da dengue. O relatório mais recente da Organização Mundial de Saúde
mostrou ao mundo a catástrofe, né? Que é esse governo, desculpa aí, a catástrofe epidemiológica causada pela inércia do governo, né? É quase a mesma coisa. Até 30 de abril, o país havia registrado 6,2 milhões de pessoas infectadas, de um total global de 7,6 milhões. Depois do Brasil, os países com mais casos são a Argentina, que tem 420 mil casos de dengue, depois o Paraguai, com 257 mil casos. Então é só comparar, né? Argentina, o Brasil, 7,6 milhões. A Argentina, que é o segundo colocado, com 420 mil. Deu para ver o tamanho e a desproporcionalidade e o desregramento que esse governo tá? Vai além. O real. Real está entre as moedas que mais perderam valor em 2024, em meio à deterioração fiscal. Por que que caiu? Por que que a moeda desvalorizou? A matéria da CNN, só para constar para vocês. Por que que a CNN, por que que a moeda caiu, que o real desvalorizou? Ingerência do governo Lula, excesso de imposto, cobrança absurda, gastos desenfreados. O Brasil está indo pro buraco. E todo mundo viu. E agora, com essa moeda fraca que nós estamos ficando, você acha que pro produtor, pro cara do agro, isso é bom? Não é bom. Não é bom. Meu amigo, a maioria dos insumos, a maioria dos produtos, máquinas agrícolas, meu irmãozinho, é cotado em dólar. Tá? Então, a produção fica cara, o retorno fica ruim porque ganha em real, inflação começa a corroer aí o Brasil. Então, assim, o cenário hoje é um cenário tão caótico ou mais do que na época do governo Dilma. Você deve lembrar a última matéria que disse que o governo Lula já gasta mais do que o Bolsonaro na pandemia. Que o governo Lula é mais caótico do que na pandemia. Então, assim, a previsão, né? Digo, não sou vidente para fazer previsão, mas assim, a análise que a gente fez, e já tem alguns dias, é que, cara, esse governo está caminhando para o fracasso. Não acredito muito que possa acontecer um impeachment. Tá? Um impeachment para o Brasil, nesse momento, é devastador. Tá? Ah, mas o Lula é mais devastador na presidência. Concordo. Tá? É caótico. Mas o que eu acredito? Vão tentar neutralizar as ações do Lula, chamar o Lula, sentar com o Lula e falar, ó, você sossega o facho aí, porque não dá. Porque se faz um impeachment agora, nós vamos ter um revés econômico, você vai ver o dólar bater R$7 aí, tá? Mas, se o Lula não quiser apaziguar os ânimos, não quiser puxar o freio de mão, meu amigo, ele vai cair. Ou, se o Lula, não, fica quieto aí, 2026 a gente dá um jeito de te dar um balão. Né? A gente te tira daqui. Alguma coisa nesse sentido vai acontecer. Então, assim, vai depender muito agora da postura do Lula daqui para frente. E cá entre nós, a minha visão é que o Lula tá tão, sabe, é uma questão de ego, de vaidade tão grande, que o Lula não tá preocupado em o que vai acontecer, não. Ele quer, porque quer, jogar todas as cartas na mesa e vou te falar, na minha visão, se prepara, guarda suas economias, deixa tudo preparado, porque o Lula vai partir pro tudo ou nada. Vai tentar um populismo gigante, barato, já não tem um Congresso mais do lado, aos poucos o STF vai afastar do Lula, viu que o STF não é bobo, ele não aposta em time que tá perdendo, e o Lula já começou a ir pro buraco. Então, calma que você vai ver muita coisa acontecer, né? E aí, a última matéria que a gente viu agora, o organizador das eleições na Venezuela falando que o Lula tem que ir para lá para aprender a fazer eleição na Venezuela, né? Tem que mandar olheiros para aprender a fazer eleição na Venezuela, senão o Lula cai. Pois é. Meu medo é esse, tá? Aprender muito com o Maduro. E aí, o Brasil inteiro é que vai cair, não o Lula, né? Então vamos ficar de olho, tá? Mas assim, o jogo tá pesado. Essa é a minha análise. O jogo tá sinistro, tá? O que você achou sobre isso? Coloca no comentário, né? Falando sobre arroz na hora do seu almoço aí, mas concorda comigo, discorda de mim, tá? Vendo o que eu te passei agora. Agora a briga é com o agro. O agro entrou de vez na briga
E esse leilão do arroz foi o prato perfeito, né? Tá certo? Obrigado, pessoal. Grande abraço e te vejo às 4 horas da tarde. Que Deus te dê muita paz, saúde para você, para sua família e que nunca falte o arroz na sua mesa, mesmo com o governo Lula. Tá bom? Abraço.